Tiago, boa tarde, bem-vindo. Estou muito feliz que você pôde hoje estar aqui comigo, batendo esse papo sobre gagueira, sobre a sua história, sobre a sua jornada. Obrigada. Obrigado. Eu é que agradeço por ter essa oportunidade. Imagina. Eu queria que você pudesse se apresentar brevemente, só para falar quem você é, de onde que você é e o que você faz. Tá bom. É, eu sou o Thiago, eu tenho 26 anos. Atualmente eu moro na Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. Eu nasci aqui, né, nessa cidade, mas eu passei 6 anos no Ceará, na cidade de Rustas, que foi onde eu fiz minha faculdade, que eu terminei no ano passado. Eu fiz faculdade em engenharia de software. Bom, em relação ao trabalho, eu já trabalhava desde mais ou menos metade da faculdade. A área que eu trabalho é com software, principalmente como Product Owner. Neste momento, eu estou sem trabalhar, mas eu estava trabalhando há alguns meses atrás e dei um tempo do trabalho para poder voltar a estudar um pouco, que é o que eu estou fazendo atualmente, estudando de novo. Estudar é super importante. Que bom que você está tendo esse tempo agora para você poder focar nisso. E Isso. quando que você percebeu que você começou a gaguejar? E qual foi o impacto que a gagueira teve na sua infância, na sua vida de um modo geral? Certo. Eu mesmo não tenho essa lembrança de quando começou, mas a minha mãe disse que foi por volta dos 4 anos. Assim que eu entrei na escola, então foi mais ou menos nessa época. E inicialmente era um grau mais leve, mas assim, quando eu comecei entre os 6 aos 10 anos, foi o período mais crítico assim, da minha gagueira, que eu perdi controle mesmo. Então, nessa época era muito difícil, porque assim, eu sempre fui ansioso, então eu queria falar, e eu tinha muita dificuldade. Então, como eu comecei a perceber essa dificuldade, então nessa época eu comecei a ficar mais restrito. Então, eu evitava falar a todo custo. Então, assim, tudo que precisava de fala, eu evitava. Se eu soubesse que alguém ia me pedir alguma coisa, eu fingia que não sabia. Ou então, se alguém falasse assim, olha, você precisa marcar uma consulta. Ou então, buscar uma encomenda em tal lugar. Eu evitava ao máximo. Eu fingia que estava doente, eu fingia que estava com dor de garganta, porque falar era algo terrível. Eu tinha pavor da fala. Então, assim, o que até a minha família começou estranhar, porque eu era uma pessoa muito comunicativa, mesmo com a gagueira, com a família não. Com a família eu falava normalmente, mas com pessoas de fora e situações externas eu evitava a todo custo. Então, uma das coisas que eu tinha pavor era sempre que eu ia pegar alguma condução, porque você tem que dizer para o condutor onde é que você vai descer. Então, eu não dizia, eu ficava de olho para ver se alguém ia descer no mesmo ponto que eu descia junto, ou se não, eu esperava a próxima parada, ou assim, ia até ter alguma. Porque só o fato de pensar que eu ia falar, eu já estava em pânico. Então, isso foi assim, mais ou menos dos 10 aos 12 anos que eu tive esse pânico. Depois, assim, um pouco mais velho, eu comecei a estudar sobre a gagueira, o que que era, por que que tinha isso. Eu até comecei um tratamento com fono, mas não era especializado em gagueira, então assim, não tive muito progresso. Mas uma coisa boa que ele me recomendou foi procurar ajuda de grupos, né, de pessoas que já tinham o mesmo problema. Então foi nessa época que eu comecei a estudar e aprendi algumas técnicas para controle. Isso aí já foi mais ou menos com entre 14 e 15 anos, que foi a fase que eu tive a minha aceitação como pessoa que gagueja, né? Entendi que era uma condição minha, que ela não ia assumir, e que, assim, eu teria que falar, porque eu não falando, ela não ia assumir. Então, isso estava me prejudicando e eu tive que enfrentar.
uma coisa boa que isso, a minha família me ajudou bastante, é que, assim, não tinha essa cobrança excessiva por parte da minha família. No começo tentaram várias técnicas para resolver, que não deu certo, mas eles não me ficavam com isso. E a minha mãe, ela sempre me estimulou muito a falar. Então eu participava de muitas peças na escola, teatro mesmo, né, essa parte de teatro, de apresentação, de leitura, eu odiava, mas era muito necessário, justamente para eu poder enfrentar essa questão da fala. E também na escola, eu gostava muito de apresentar o trabalhos. Mesmo tendo muita dificuldade, assim, eu via que muita gente se incomodava, achava ruim, mas eu apresentava, porque eu sabia que eu tinha que apresentar, e eu via que muitas pessoas que não tinham gagueira também tinham muita dificuldade de falar. Então eu falei: "Bom, se eles não vão falar, eu tenho que falar". E assim, e particularmente eu em notas de apresentação, durante toda a minha vida acadêmica, eu nunca tive problemas. Eu sempre era assim, ou o que tirava a melhor nota de apresentação, ou que ficava entre os melhores. Porque eu acho que justamente por eu não ter opção, eu tinha que falar. Aí alguns professores eu avisava, falava: "Olha, eu sou gago, eu levo bastante tempo para falar, mas eu vou falar. Então, uma hora ou outra eu vou ter que falar". Então, acho que isso me ajudou muito a a não vou dizer que não ter medo, a ter que enfrentar as situações de fala. E aí, a partir dos 15 anos mesmo, é que eu passei a falar para as pessoas que eu tenho gagueira, né, porque isso eu não, as pessoas perguntavam, eu dizia que não, era algo pontual, mas a partir de 15 anos, mais ou menos, que eu falei: "Não, eu sou uma pessoa que tem gagueira, e é assim que eu vivo e é assim que eu vou viver para o resto da minha vida". Com 15 anos, ter Isso. essa determinação de já falar com toda a segurança que você, né, gagueja, é incrível, porque a maioria das pessoas dessa idade, né, enfim, que são adolescentes, são jovens adultos, e quase sempre não tem coragem de falar, porque costuma ter um pouco mais medo do que as pessoas vão pensar, dos colegas de sala, dos amigos. Então, eu acho que você teve muita e muita coragem. Eu acho que eu não tive essa coragem até eu já estar quase na casa dos 30. Então, Uhum, muito bom. E assim, uma coisa que eu estava pensando, né? Como que é importante o papel da família, né? Como que os pais como que eles podem influenciar positivamente os seus filhos que têm uma disfluência? Porque uma mãe e um pai, quando eles te apoiam, quando eles te mostram que tá tudo bem você gaguejar, tá tudo bem você ter uma fala diferente, é mais fácil para você também conseguir se aceitar também. Então, isso. que sorte que você teve, que bênção que você teve de ter pais que te apoiaram em todo esse seu processo, né, de aceitação. Uhum, Muito bom, sim, parabéns. obrigado. Aí, uma coisa engraçada é que tem com uma tia minha, sempre que eu ia para casa dela, eu percebia que eu gaguejava muito, mas muito, muito mais do que eu gaguejava quando eu não estava em casa. Aí eu fiquei com isso há algum tempo e eu fui pesquisar por quê. Aí eu descobri porque, lá era algo muito fora do meu contexto familiar, então eu meio que tinha que, eh, não é com é como se eu criasse uma outra pessoa estando lá. Então essa pessoa, ela não lidava bem com a fala, o mesmo conforto que eu tinha na minha casa. Não que eles me julgassem ou algo do tipo, mas só pelo fato de não estar, rodeado da minha família, tinha todo esse apoio, isso já me dava, porque na verdade lá eu tentava disfarçar que eu era gago, e eu gaguejava ainda mais. Aí eu percebi isso levou algum tempo para eu perceber, e aí eu fui entender que não adiantava eu disfarçar, porque quanto mais você tenta disfarçar, pior fica. Todo mundo percebe e só a gente que tenta negar. Mas não, a negação é a pior coisa. Quando você nega, você perde sua força de enfrentamento da situação. Então, aí depois que eu percebi isso, hoje é a mesma coisa. Eu chego lá tranquilamente, converso com eles muito bem. E ela até disse que ela percebeu uma melhora muito grande na minha fala,
depois que eu tentei depois que eu parei de tentar negar que eu era gago. Então, assim, foi algo que eu percebi, levou algum tempinho, mas eu percebi em tempo ainda. Que legal, que bacana. Não, aí é realmente, né? Quanto mais você tenta ser fluente, mais você gagueja, porque você fica se policiando o tempo todo, né? Eu não posso Isso, gaguejar, eu não posso gaguejar. E aí, essa coisa de não posso gaguejar, aí mais ainda você gagueja. É. exatamente. E assim, então você teve esse processo de aceitação por volta dos seus 15 anos por ali, e você Isso. levou isso até a sua faculdade, até assim, sabe, hoje em dia, tanto que você fez o seu TCC abordando o assunto gagueira. E Isso. eu sei que você falou também sobre a Stuttering Society, eu te agradeço imensamente, foi uma honra. E como que foi a recepção dos seus, assim, professores, colegas que você comentava, qual que era o seu tema, qual que foi a recepção deles sobre esse assunto, sobre esse tema gagueira? Uhum. Assim, eu sempre gostei de tecnologia e eu pensava como que a tecnologia poderia estar aliada com a gagueira. Eu já pesquisava sobre tecnologia e, por exemplo, para pessoas cegas, para pessoas com algum outro tipo de deficiência, eu falei, por que não com a fala? Aí eu comecei a pesquisar. E quando eu entrei na faculdade, acho que no segundo ano de faculdade, eh, foi criado um projeto que era justamente isso, era levar acessibilidade por meio da tecnologia para vários tipos de pessoas com necessidades especiais. Aí, nesse grupo, a gente tinha foco principalmente com autismo. E aí eu falei, não, deixa eu pensar como é que eu também posso ser beneficiado com esse projeto. Então, eu levei para a professora responsável pelo projeto essa questão de gagueira, porque eu era uma pessoa que gaguejava, então ela falou assim, olha, acho muito válido, porque é um dos objetivos desse projeto, é justamente não só tratar de autismo, mas englobar o máximo possível de outras necessidades. Então, ela foi muito receptiva e ela me deu material de apoio, né, para como pesquisar, como ir atrás de boas fontes. E aí, nessa época, eu já conhecia a Studying Society, mas bem pouco ainda. Eu falei, não, deixa eu pensar então, é, onde é que eu posso ter material prático para eu poder pesquisar. E aí veio essa ideia, né, de investigar a rede social para ver o que era possível trazer de melhora para ela. E assim, lá na faculdade, esse grupo já era bem antigo, mas sempre com um foco mais em autismo. Então, quando eu trouxe essa questão da gagueira, foi muito bem receptivo, foi muito bem recebido, porque era um tema novo, era um tema que, como eu fiz nas minhas pesquisas, tem poucos trabalhos que falam sobre gagueira e tecnologia, foi bem escasso mesmo. Então, a gente viu também como uma oportunidade. Então, assim, foi muito bem recebido e tive também bastante apoio. Teve alguma pergunta que eles te fizeram que você percebeu que eles não têm assim, que eles têm bem pouco conhecimento sobre Hum, esse tema e que vem para a minha próxima pergunta. O que que você gostaria que todo mundo soubesse sobre gagueira? Porque assim, tem muitos mitos, muita coisa que ninguém sabe. O que que você hum. gostaria que todo mundo soubesse? É, em uma das nossas sessões, eu tive uma entrevista também, justamente desvendando os mitos da gagueira. Até eles próprios professores não sabiam. E assim, a gente abriu uma caixinha de perguntas e chegou muitas perguntas, muitas. E a principal era, tal coisa cura gagueira? Se eu der um susto na pessoa, isso resolve? E assim, são questões básicas que as pessoas não entendem, né? De onde ela vem, como é que ela acontece, é uma doença, vem só da língua, vem do cérebro. Então, assim, eu pude responder essas questões, não todas, né? Porque eu não tive nenhum apoio de nenhum fono, mas assim, o que eu pude pesquisar, né? Dessas questões mais básicas, eu pude responder. Então, assim, a principal pergunta era
como que ela acontece, né? De onde ela vem? Ela nasce com você? Ela surge ao longo do tempo? Então, assim, eu acho que ao longo desses 2 anos que eu fiquei nesse projeto, pelo menos essas questões básicas eu acho que eu consegui responder. O que eu queria que as pessoas soubessem é que, assim, que a gagueira ela não é impeditiva de nada. Ela, na verdade, todas as amarras, ela está na nossa mente. Ela não te limita de nenhuma profissão, de chegar a lugar nenhum. Eu mesmo já tive cargos de grande importância em empresas multinacionais, em que eu achei que a gagueira seria um limitante extremo. Mas, assim, de todas as entrevistas que eu fiz, pelo menos eu não percebi. E, e eu já, inclusive, venci candidatos que eram fluentes, tipo, tinham uma fluência muito boa. E eu até perguntei para um dos recrutadores se isso não seria um empecilho. E ele falou: Bom, eu consigo te entender perfeitamente. Você gaguejando ou não, você passa a mensagem que você quer e tá tudo bem. E é isso que eu preciso. E, por exemplo, meu cargo, como é PO, uma das minhas funções é justamente ter que falar com muitas pessoas. Eu falo com o cliente, eu falo com o time. Então, assim, eu passo o dia inteiro falando. E uma vez, eu até perguntei para o meu time, falei, gente, como tá a nossa relação? Vocês entendem o que eu falo? Todo mundo falou, perfeitamente. Inclusive, já teve gente que me perguntou se eu realmente era gago. Eu falei, sim, só você não percebeu? Não, eu percebi, não. Para mim era apenas nervosismo, mas eu entendi o que você queria dizer e vida que segue. Então, assim, o que eu queria que as pessoas soubessem, principalmente as pessoas que gaguejam, é isso. Gagueira não é impeditivo. O impeditivo está na nossa mente. São as nossas crenças que nos levam para frente ou que nos puxam para trás, que nos paralisam, né? Uhum, Então, às vezes a gente acaba colocando muito foco na nossa fluência, ou no caso, desfluência, e aí às vezes a gente acaba focando muito no que é negativo, no que falta, talvez. Ah, mas falta ser mais fluente, mas às vezes a gente não foca nos pontos positivos e nos nossos pontos fortes, né? Eu queria te agradecer por essa entrevista, por você compartilhar conosco, né, um pouquinho da sua vida. Parabéns pela sua trajetória e boa sorte com tudo aí. Boa sorte com obrigado. tudo. Espero que dê tudo certo, sucesso e a gente fica em contato. Obrigado. O mesmo foi um prazer também. Obrigada também. Obrigada, Thiago. Um abraço Nada. por aí. Até mais. Obrigado. Até. Tchau. Tchau, tchau.